quer destruir a nacionalidade. Não quer dar nem a noção de território. Mas é claro, porque eles querem ocupar esse território no que interessa. A produção de metais que produzem ligados à tecnologia, etc. Tal, que o Brasil é o terceiro país do mundo que produz. Né? É esse tipo de coisa que essa gente quer. Né? Agora, nós não podemos deixar, é óbvio. O que ele falou foi uma obviedade. Falar que ele é o responsável. Responsável é o Trump e os Bolsonaros. São eles que estão provocando a situação. As pessoas esquecem. Quem é que é o maluco que quis aplicar sanção de lei Magnitsky em operações em real no território brasileiro para ministros do Supremo por estar exercendo sua função? Esses são os responsáveis? Não é o ministro que fala o óbvio numa decisão? Quem está derrubando e está querendo destruir o mercado financeiro brasileiro é Trump e os Bolsonaros. Tem que dar nome aos bois. Não há nada de ilegal, inclusive a lei Magnitsky está sendo utilizada de uma forma ilegal. Falei com vários colegas lá dos Estados Unidos, inclusive conservador, 2 deles conservadores, por unânimes. Não, essa é absolutamente ilegal, essa ordem executiva. A lei Magnitsky não foi feita nem de perto para esse tipo de caso. Né? É inconstitucional, é contrário à Constituição norte-americana, é ilegal, quer dizer, inclusive face ao direito norte-americano. Né? E querem pegar essa ordem imprestável e querer dar eficácia no Brasil, dentro do território brasileiro, por exercício de jurisdição, por decisões judiciais. E a gente acha isso, a gente normaliza isso no debate. Isso é uma ação criminosa, não é uma adesão política. Política tem um certo status, uma certa dignidade, ela nasce a política é considerada fundada na ideia de polis, né? 5 séculos antes de Cristo, governo de Cristênis, governo da isonomia, né, em Atenas. Né? Política tem um sentido construído por 2.500 anos, pelo menos, né? A organização da comunidade em torno das instituições. Isso é uma ação criminosa, não é nem uma ação política, vamos dar nome. O que Trump fez é uma ação criminosa. Algum dia vai ter que ter um tribunal que apure isso. Né? É que realmente o presidente americano tem muito poder enquanto exerce, mas não é que é insuscetível de ser julgado, não, quando comete atos criminosos no exercício do poder. Nunca houve isso na história americana, mas vai ter que haver. Né? Então, eu acho que... Mas isso é problema deles, lá. O problema nosso aqui é identificar. Não se pode dar a dignidade do status de política a esse tipo de conduta da família Bolsonaro e de Trump. Não são ações políticas. É banditismo que ocupa o Estado. A gente tem que dar nome ao que é isso. E nós não podemos ceder nisso. Nós temos que ceder e fazer concessões no plano comercial, no plano das tarifas, defender as nossas empresas, os interesses dos nossos bancos no estrangeiro, tudo certo. Mas não podemos fazer concessão na questão da soberania e chamar e naturalizar na política ações criminosas, né? Que implicam no crime cometido contra todo um povo. Né? Esses caras querem destruir. Primeiro estão querendo destruir a economia agrícola do país, estão querendo destruir as nossas exportações e agora estão querendo destruir nosso mercado financeiro. Quer dizer, é uma política de terra arrasada mesmo. Né? Então, nós não podemos fazer concessões em relação ao mínimo de status. Né? O Estado brasileiro tem que existir. E para ele existir, ele tem que ter soberania dentro de um determinado território. Ponto. O que o ministro Dino deu na adesão dele é isso. É falar de regras jurídicas muito comezinhas que dizem respeito à existência do Estado, que é um poder soberano dentro de um território. Acabou. Então ele está garantindo isso. O ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista para o Washington Post, em que ele fala, entre outras coisas, sobre a tal da lei Magnitsky. Ele diz assim, aspas, uma contestação judicial é possível e ainda não encontrei um advogado ou acadêmico americano ou brasileiro que duvide que os tribunais a anulem. Mas nesse momento optei por esperar. Essa é a minha escolha, é uma questão diplomática para o país. Assim que as informações corretas forem repassadas, como está sendo feito agora, e as informações documentadas chegarem às autoridades americanas, acredito que não será necessária nenhuma ação legal para reverter as sanções. Acredito que o próprio Poder Executivo dos Estados Unidos, o presidente, as reverterá. Isso foi dito 2 dias atrás. Ontem teve aquela operação da Polícia Federal e novo indiciamento dos Bolsonaros. Te chama a atenção um certo silêncio
dos operadores do direito, da Suprema Corte americana diante dos avanços do Trump? Você acredita que o Alexandre de Moraes terá apoio lá de advogados, de gente que trabalha com a justiça, vendo esse absurdo que você está mostrando aqui também? Veja, eu não tenho dúvida que que a ordem executiva de Trump, nesse caso, é absurdamente ilegal. Isso conversei com bastante gente, não tenho a menor dúvida. Né? Agora, o problema é como é que é o modo burocrático de combater. O presidente dos Estados Unidos tem poderes muito grandes. Vejam, isso tem a ver com a história americana, inclusive. Foi a primeira república, a grande república moderna foi nos Estados Unidos. O grande avanço que eles, inclusive, contribuíram com o mundo, a sociedade americana, foi constituindo uma república. Né? Agora, é uma república que, obviamente, sucedeu uma tradição monárquica que vinha da Inglaterra e que trouxe muitos resíduos dessa tradição na figura do presidente. O presidente norte-americano tem poderes quase de imperador num primeiro momento. Mas existe uma Constituição, existem leis, né? É que no momento o Trump está com maioria no Suprema Corte, maioria conservadora, maioria no Congresso, é a tempestade perfeita. Né? Mas não quer dizer que os atos dele não vão ser revistos. Agora, tem certas regras. Por exemplo, essa estrutura de um presidencialismo forte, como você tem nos Estados Unidos, leva a consequências. Por exemplo, que você não pode questionar em juízo uma ordem como essa enquanto não esgotada a via administrativa, que a gente chama, quer dizer, enquanto não esgotada, ou seja, você tem que ir lá no Departamento de Estado futucar um funcionário de 5º escalão para que ele leve em conta que não houve nenhuma lesão a direitos humanos e explique o diabo. Quando ele der a decisão dele, daqui a um tempo, sabe-se lá qual, aí que você vai a juízo. Né? Agora, vejam, não é o ministro Alexandre quem tem que fazer isso. As decisões do ministro Alexandre foram confirmadas por órgãos colegiados do Supremo. É o Supremo Tribunal Federal falando. Nós vamos submeter decisões do nosso Supremo Tribunal Federal a um funcionáriozinho do Departamento de Estado norte-americano, a um juizinho de piso lá de Washington, Nova York? Não tem cabimento isso. Submeter decisões da Suprema Corte Brasileira, dados no nosso território, para atingir cidadãos brasileiros, submeter isso a um judiciário americano. Eu vejo isso, eu falo, Deus do céu, talvez seja o caminho mesmo que sobe, mas é a demonstração cabal, é o fim, acabou. Trump conseguiu em 2 meses, pelo menos, fazer uma coisa. Acabou com essa história de globalização, né? Mostra mesmo que é uma lógica que não tem nada a ver só com as grandes corporações, é o Estado americano mesmo querendo dominar o mundo. Está muito claro isso agora. E que, inclusive, que há uma jurisdição universal, né? Porque é isso que se trata. Né? Mas eu acho que, assim, por isso que eu acho que o ideal seria empresas brasileiras que forem atingidas por consequências da Lei Magnitsky, elas sim, como entidades privadas, irem lá nos Estados Unidos questionar a legalidade.